Olá, pessoal. Então vamos dar continuidade aqui a mais definições, né, do sistema de banco de dados. Bom, primeiro deles é o esquema. Então, o que é o esquema? É a descrição da estrutura do banco de dados. Não muda com frequência. Então, vamos compreender melhor. Gente, o esquema é o projeto do banco de dados. É o conjunto de tabelas, né, do banco de dados. Então, após a parte de modelos, você vai implementar esses modelos, né, gerando assim as tabelas. Então, por exemplo, vimos o modelo anterior sobre cliente, conta, né? Então, existirá uma tabela cliente, uma tabela conta, certo? Então, isso é o esquema, é o esqueleto, né? Ele não muda com frequência, uma vez criado. Temos um exemplo aqui de uma criação, implementação, né, de uma tabela chamada de livros, no qual temos aqui o seguinte código em SQL, que é uma linguagem que iremos aprender ao longo dessa disciplina. Create table livros, certo? Então, criando a tabela livros. Aqui tem ISBN do tipo integer, not null. Quer dizer o quê? O ISBN é um código que vem nos livros, tá? No caso aqui é uma informação sobre o livro, ou seja, um atributo. Como ele é um código numérico, então é do tipo inteiro. E not null quer dizer que é obrigatório o preenchimento desse campo, né? Então, por exemplo, quando você vai preencher um formuláriozinho e tem um asteriscozinho em algum campo ou em alguns campos, mostrando que você tem que preencher obrigatoriamente. Aí temos também título, idioma, editora, do tipo varchar, né? Varchar é um tipo de dado alfanumérico que aceita tanto números como letras. E aqui é o tamanho, né, de caracteres que pode ter 50, not null, ou seja, obrigatório o título. Já idioma e editora, né, tamanho 20, não são obrigatórios o seu preenchimento. E o ano aqui do tipo date, que é um tipo de data, né, aceito na maioria dos sistemas de banco de dados. Então temos aquele modelo lá do sistema gerenciador de banco de dados, né, que compartilha os mesmos dados para várias aplicações, né? Temos aqui o catálogo do banco de dados, que é o metadado, né? Esses metadados que estão implementados os esquemas. Então, esse códigozinho aqui, ele vai ser armazenado aqui. Já nesse outro container aqui, são os dados propriamente ditos, que aí eu vou chamar de instância. Então, aqui já temos uma diferença de esquema e instância. Esquema são os dados aqui armazenados nesse catálogo sobre o próprio sistema, ou seja, sobre o esquema, que é o próprio esquema, na verdade, né? Os metadados, que são dados sobre o banco de dados. E já a instância são os dados, né, armazenados puramente. Tá certo? Então, por exemplo, aqui, o código 123, né? Onde é que ele fica armazenado? Aqui, entendeu? O código 456 fica armazenado aonde? Aqui. É onde está, né, a base de dados deles. Então, a base de dados ela pode mudar com frequência, que é a instância. Já o esquema já não muda com frequência. Tá ok? Então, alguns exemplos de esquema
Ali nós apresentamos um exemplo em código SQL e aqui a forma dele de representar, né? Como ele será representado, né? Em forma de tabelas. Então, as tabelas sem os dados, né? Aluno, curso, pré-requisito, disciplina, relatório de notas, né? Então, aqui é um conjunto de tabelas que representa o esquema de um banco de dados, né? De um mundo escolar, né? De um mundo acadêmico. Já a instância são as informações, né? Que armazenamos nessas tabelas, nesses esquemas. Então, como eu falei, por exemplo, o código 122, o código 456, o código 234, título, sistema de banco de dados, idioma português, editora, Macron Books, ano 2000. Então, essas informações aqui são os dados propriamente ditos e nada mais são do que a instância. Então, a instância ela muda com frequência, ela é volátil. Essa informação aqui pode ser alterada, pode ser modificada, pode ser completada, certo? Já o esquema não, ele não muda com frequência. Mais alguns exemplos de instância, né? Informações, né? Na tabela aluno, na tabela curso, na tabela disciplina, tabela histórico, tá? Mais exemplos aqui de instância. Então, instância e o esquema representam o banco de dados, né? Em forma de tabelas, com todos os dados. Fazendo aqui uma analogia, né? O esquema é como se fosse a declaração de uma variável. Por exemplo, uma variável do tipo inteiro, né? Já a instância representa o valor daquela variável, né? Por exemplo, o valor 10 da variável x. Em outra execução do programa, esse valor aqui da variável pode ser um outro, diferente de 10. Então, instância instantâneo, muda com frequência. Esquema vem algo que não muda com frequência. Esqueleto, tá? Esqueleto do banco de dados. Ou seja, as tabelas sem os dados. Abstração, como eu já havia falado, é algo que você vai simplificar desconsiderando os detalhes para que você possa compreender um sistema complexo considerando aquilo que é mais importante. Então, a habilidade mental que permite aos humanos visualizarem os problemas do mundo real com vários graus de detalhes, né? Dependendo do contexto do problema. Então, o maior benefício de um banco de dados é proporcionar ao usuário a uma visão abstrata dos dados. Ou seja, o sistema omite determinados detalhes sobre a forma de armazenamento e manutenção desses dados. Então, o dado ele é apresentado para o usuário de forma estruturada, de forma legível, bonita, que ele vai precisar. Mas esconde como esse dado está sendo armazenado, certo? Qual o SGBD que esse dado está sendo armazenado, onde está esse dado, qual o endereço, né, de memória. Todos esses níveis de detalhes são omitidos, ou seja, são abstraídos, né, para uma visão de alto nível. Então, em resumo, né, temos aqui o mundo real, a partir dele criamos os nossos modelos e depois representamos em computadores. Isso é uma abstração, né, de um sistema de concepção, né, para criação, implementação, né, de um banco de dados. Bom, diante disso, nós temos uma arquitetura chamada de arquitetura de 3 níveis, tá? 3 níveis de abstração. Nós temos aqui o nível interno,
que representa o esquema físico, certo? Aqui embaixo. Descreve a estrutura física de armazenamento de base de dados, ou seja, como esses dados são realmente armazenados. Então aqui é para um profissional de TI que trabalha com banco de dados, tá? Entender como esses dados são armazenados. Nós temos um nível conceitual, que é um esquema conceitual ou lógico, né? Já esse esquema aqui, que ele vai descrever algo intermediário, né? A estrutura da base de dados, sem detalhes de estrutura de armazenamento físico. Então, nesse nível aqui, é onde eu vou trabalhar, por exemplo, com aquele modelo entidade-relacionamento, o MER, né? Também nesse nível, eu vou trabalhar com o modelo, né, relacional, que é transformar, né, ou mapear o meu modelo relacional em modelo de tabelas, né? Em modelo entidade-relacionamento, melhor dizendo, né, para o modelo relacional, que é o modelo de tabelas. Bem, então, já esse modelo relacional, né, ele já tem uma interseção, ele já tem uma parte aqui de como esses dados serão armazenados. Ele já se preocupa com a implementação. Então, esse nível conceitual, ele é dividido, né, entre o modelo conceitual, no qual represento, através de um modelo entidade-relacionamento, como aquele que vimos anteriormente, né, de cliente, possui conta, né, e o modelo relacional, que é um modelo baseado em tabelas, umas tabelas que já vimos também. Por último, nós temos um modelo externo que ele é totalmente independente de implementação, então ele representa a visão do usuário, né? E aqui nós temos subesquemas, né? Então, por exemplo, a visão de um gerente, a visão de um atendente, a visão de um vendedor, a visão de um cliente e assim por diante. N visões, múltiplas visões, né? Do mesmo banco. Essas visões, né, faz parte do esquema externo, né, do banco de dados. Bom, e aqui a representação, né, dos três níveis de um banco de dados, né? O nível mais externo, tem ligação direta com o usuário. O nível conceitual, né, onde representamos os modelos, certo? E também relacional, né? Modelo relacional. E o esquema interno aqui, né, onde os dados propriamente estão armazenados, né, que é a camada física. Então, todos eles aqui, né, conectados a um DBMS, que é a sigla em inglês, né, Database Managed System, né, ou Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Bom, aqui um exemplo, né, modelo conceitual, né, esquema conceitual. Estudantes, tipos de atributos, né, que tem, por exemplo, nome, login, idade, curso, né, também os atributos aqui, curso, nome, créditos, o ID do curso, né, matrícula, né, o ID da matrícula, nota, certo? Esquema físico, né, as relações guardadas como arquivos desordenados, indexação, é algo relacionado à forma de armazenamento físico mesmo dos dados, né? Na própria mídia, né? Próprio HD. E o esquema externo, a visão externa, né? É uma visão de informações, por exemplo, do curso, né? Que é mais relevante, a informação mais relevante para o usuário. Fazendo aqui uma analogia, né? Por exemplo, tipo registro em Pascal, né, que é uma linguagem de programação, temos aqui, por exemplo, o nome do cliente, o RG, a rua, né, a cidade, etc. Tipo string aqui, né,
fazendo aquela analogia, né? Se fosse um banco de dados, isso fazemos analogia, pertenceria a qual nível, né? Nível físico, nível lógico ou nível de visão, né? Então vou deixar aí para vocês pensarem. Independência de dados, né? Na arquitetura de 3 níveis, nós vimos que há uma capacidade de modificar o esquema em determinado nível sem afetar o nível superior. Isso quer dizer o quê? Que se eu mudar o nível mais baixo, ele não atinge, né, o superior. Não atinge em que sentido? Não afeta no sentido de que eu preciso modificar, né? Logicamente assim, eu vou trocar o HD, eu vou trocar o SGBD do meu banco. O que vai mudar são, por exemplo, a questão da eficiência, né? Mas não vai precisar de eu mudar o modelo, de eu mudar o esquema externo, tá? Bom, e a mesma coisa também, né? Se eu mudar o nível conceitual, ele não vai mudar em cima. Mas o contrário já é diferente. Por exemplo, se eu mudar uma regra de negócio no nível mais alto, então ele vai afetar os níveis mais baixos, tá? Por exemplo, mudou a taxa de juro, né? Que eu tenho que implementar no sistema. Então eu vou ter que mudar o meu esquema, né? Mudar essa regra de negócio no banco de dados, certo? Então é isso. Bom, então a questão aqui mais uma forma de representação, né? Os esquemas externos, esquema conceitual, né? Esquema interno, né? A questão da independência, né? Física, independência lógica, né? Que aqui já foi comentado, beleza? E com isso a gente encerra, né, mais uma aula sobre as definições importantes de banco de dados, sistemas gerenciadores de banco de dados, tá?